Meu nome é Márcio Piloto, sou gerente dos engenheiros de pré-venda da Juniper aqui no Brasil. E é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui presente no GTE, fazendo a apresentação, talvez não sei se é a única, de Cloud Computing. Tá? Eu trouxe o tema do OpenContrail, que é uma plataforma aberta, um open software, que todos podem estar utilizando para ser um complemento na sua infraestrutura de Cloud Computing. Tá bom? Existe, assim, durante a apresentação, eu posso estar utilizando o termo OpenContrail ou Contrail. A diferença é simplesmente a questão comercial que existe por trás. O OpenContrail, ele está disponível publicamente, qualquer um pode estar baixando e implementando nas suas redes. O Contrail é a versão, digamos assim, paga do software, do sistema. O que ele tem por trás? Suporte da Juniper, do TAC, caso precise, ou a utilização de Professional Service para fazer o deployment da solução. Em termos de funcionalidade, em termos de aplicabilidade, ambas soluções, OpenContrail e Contrail, são rigorosamente idênticas, bit a bit. Tá? Ok. Bom, por que uma solução de SDN? Por que ela existe? Ela existe justamente na consequência do grande advento da virtualização de servidores. Tornou-se extremamente fácil, versátil, de levantar infraestruturas virtualizadas sobre determinadas plataformas computacionais físicas. Acontece que a parcela de rede que é responsável por unificar esses servidores físicos, né, onde tem um hypervisor rodando e onde tem as virtual machines funcionando, ela começou a ficar para trás, começou a ser um gargalo nas implementações das virtualizações nos data centers. Daí surgiu determinadas iniciativas, uma delas dentro do OpenStack, dentro desse contexto do OpenStack, é um componente, ou, utilizando uma terminologia mais apropriada do OpenStack, é um projeto chamado Neutron, ele tinha um nome antigo, chamado Quantum, que veio a tentar facilitar a reconfiguração da rede para ela entender aonde as máquinas virtuais estavam ou estão implementadas e a respectiva movimentação de máquinas virtuais, de um servidor físico para outro servidor físico. Só que o projeto, ou o componente Neutron, ele apresenta uma série de lacunas. Lacunas essas que são preenchidas por implementações comerciais, ou às vezes abertas mesmo, de softwares ou controladoras de SDN. Então, a ideia que tem o OpenContrail, assim como diversas outras soluções similares, seria trazer para o ambiente de rede o mesmo dinamismo que existe no ambiente de levantar máquinas virtuais, ou fazer o deployment de máquinas virtuais nos diversos servidores físicos. Inclusive, trazendo a oportunidade de você juntar o mundo de servidores virtualizados com servidores físicos, que é o legado. Em algumas conversas com clientes, inclusive em fóruns de usuários, do 100% das plataformas computacionais existentes nos data centers, na média, 70% são chamados de bare metal, tá? Que são servidores físicos, onde tem um sistema operacional rodando diretamente no equipamento, isto é, não existe um hypervisor ali. Bom, não somente as implementações de SDN trazem ou procuram trazer esse dinamismo para dentro do ambiente de rede, como também implementam ou proporcionam uma série de serviços interessantes. Um deles é
Policy. Esse termo policy, ele existe no OpenStack. Fazer ou configurar uma policy via a interface gráfica do OpenStack, chamado de Horizon, ou fazer pela plataforma de SDN, dá no mesmo. Tá? Mas o que a policy faz? Ela permite que duas redes virtuais diferentes, que por natureza são isoladas, elas permitem que elas se comuniquem entre si. Mas não só se comuniquem entre si, como você pode informar qual tipo de protocolo será transitado entre eles. Nesse caso, entre as redes verde e vermelha, você está dizendo, você está configurando uma policy que permite a comunicação entre elas, porém só com HTTP. Se tentar fazer um SSH, um ping, um telnet, um FTP, esse tráfego será barrado. Policy não é a mesma coisa que regras de firewall stateful. Policies são filtros de pacotes stateless. Tá? Além do suporte à policy, as ferramentas de SDN, elas também proporcionam uma outra coisa muito interessante, que é o chamado Service Chain, ou encadeamento de serviço. Para que isso serve? Em um determinado momento, pode ser necessário que a comunicação entre essas duas redes virtuais diferentes, elas precisam ser reguladas por algum mecanismo mais inteligente de segurança, como, por exemplo, um DPI ou um firewall, coisa que serviços que a policy existente no OpenStack não consegue proporcionar. Então, você faz com que, além de proporcionar essa comunicação, ela seja encadeada em diversos elementos, normalmente elementos virtualizados, mas pode ser elementos físicos também, de forma que o tráfego, antes de chegar à rede verde, vindo da rede vermelha, ela passe por um firewall, depois seja cacheada, caso o firewall permita a passagem desse tráfego, e por último seja inspecionada por um elemento de DPI. Poxa, interessante, mas como é que o que acontece por trás dos bastidores, de forma que as ferramentas de SDN possam trazer esse dinamismo? Nesse exemplo, nós temos ainda as duas redes, a verde e a vermelha, tá, com fundo branco. Isso não é nenhuma analogia ao time do Rio de Janeiro, o Fluminense, simplesmente porque tinha que escolher duas cores e escolheu essa com fundo branco. Tá? Fluminense é meu time, por sinal, mas nada a ver. Bom, nós temos aqui, como é que a gente consegue trazer essa abstração, consigo, da rede vermelha, que tem diversas máquinas virtuais, máquinas essas que estão espalhadas em diversos servidores físicos, tenham a sensação ou a impressão de estarem diretamente conectadas, isto é, elas pertencem à mesma subrede IP. Mesma coisa para a rede verde. Bom, tudo começa com um orquestrador, CloudStack ou aquele que é o mais famoso, OpenStack. Ambos são software livres. Tá? Esses caras, eles possuem as ferramentas para fazer o que chama-se de spin-up, de uma virtual machine, de um servidor virtualizado. Possuem um repositório de imagens e, através de componentes específicos, chamado de Nova, o OpenStack consegue ir em determinada plataforma computacional e instalar naquela plataforma uma máquina virtual, um Ubuntu, um Windows Server, um Cirrus, que seja. Tá? Agora que essa máquina virtual está devidamente instalada, precisa configurar a parte de rede. Como é que ela faz isso? Ela se comunica, o OpenStack, via o SDN, se comunica com o SDN via uma APIs abertas, chamada RESTful APIs, de forma a informar para o controlador SDN que levantei uma máquina virtual em um determinado
compute nodes. Beleza. Olha, isso aqui é protocolo aberto. APIs são abertos. XMPP é um protocolo de troca de mensagens também aberto, tá? Regulado por RFC. A controladora vai até um agente específico que existe na plataforma computacional, tá? Agente esse que substitui, no caso do Contrail, o Linux Bridge ou o Open vSwitch, e diz, camarada, tem uma máquina virtual nova e o endereço IP dela é esse e a rede virtual dela é a vermelha. Esse agente, chamado de Virtual Router ou vRouter, ele vai então criar uma determinada instância, como se fosse uma tabela de rotas, específico para a rede vermelha. E vai divulgar essa informação pelo XMPP. Que informação é essa? Endereço IP e MAC address. Ora, endereço IP e MAC address sendo divulgado por uma rede, isso aí chama-se Ethernet VPN. Tá? Então, ela vai divulgar essa informação para a controller por si vai replicar essa informação da existência dessa máquina virtual, do seu endereço IP e do seu MAC address, para todos os outros compute nodes que possuem pontos na mesma rede virtualizada. Beleza. Dado que o plano de controle ele foi estabelecido, a comunicação da existência dessa máquina virtual ela foi informada para o restante dos compute nodes, como é que a rede aqui, a rede física, se comporta? Ela é transparente, como está aqui exatamente na figura, transparente. Para ela, para a rede física, a existência ou não das sub-redes vermelha ou verde, pouco importa. O que importa para essa rede chamada underlay é que ela consiga comutar ou rotear, depende da forma como ela é estabelecida, o tráfego de um compute node para outro compute node. Poxa, como é que ela consegue fazer isso se ela não enxerga a existência das redes virtualizadas? Túneis. Túneis ponto a ponto. As implementações de SDN, principalmente aquelas chamadas de overlay, que é o caso do Contrail e Open Contrail, eles têm como premissa o fato de não precisar tocar ou mexer, em momento algum, na rede física. Só existe um ou outro momento que isso é necessário, que a gente vai ver no slide seguinte. Tá? Mas, para comunicação de rede virtual com rede virtual, a rede física é independente e completamente transparente. Tá? O que é necessário aqui é que os compute nodes consigam se enxergar através dessa rede física. Para que eles consigam se enxergar? Para estabelecerem túneis. A forma de tunelamento mais comum em uma rede SDN, numa infraestrutura SDN, é o VXLAN. VXLAN é um protocolo que ele encapsula um frame Ethernet inteiro. Pega um frame Ethernet, coloca no seu payload, existem algumas informações no cabeçalho do VXLAN, e após o cabeçalho do VXLAN tem um UDP, depois do UDP tem um cabeçalho IP, onde tem o endereço IP de destino e origem. Quem são esses endereços IP de destino e origem? Origem e destino. Compute node, o servidor, vou chamar aqui de B, é a origem, e o endereço IP de destino é o compute node A. Ele tunela esse tráfego entre as máquinas e consegue proporcionar justamente essa visão. Todas estão dentro da mesma subrede. Completamente transparente, e você não precisa mexer em uma vírgula de configuração sequer na rede física. É claro que a rede física tem que ser pré-estabelecida, tem que ser criada, tem que ser configurada,
de forma que você consiga estabelecer essa comunicação de máquina a máquina. Ora, quais são as formas de você trabalhar numa rede física? Várias. A mais comum para você atingir uma grande escalabilidade é o chamado IP Fabric. Você tem a IP Fabric, nada mais é do que uma rede IP. Ah, rede IP, então preciso ter protocolos? Precisa. Aí depende do que você, da sua experiência, depende do perfil das pessoas que tem na sua equipe para gerenciar e operar, depende de uma série de situações. O mais comum de ter é você ter o BGP como mecanismo de levantar essa IP Fabric. Tá? BGP sozinho. Mas você também pode ter o BGP mais o IGP, ou só o IGP, ou você não tem IP Fabric nenhum, você tem uma rede de camada 2, só. Dependendo dessa forma, da forma como tem essa rede, o Virtual Router reage de forma adequada. Se é uma rede de camada 2, significa que os Compute Nodes aqui, B e o A, eles estão, a sua interface de rede física, estão na mesma rede IP. Se estão na mesma rede IP, não tem roteamento, é simplesmente comutação de tráfego. Se existe um IP Fabric no meio do caminho, A e B estão em sub-redes separadas. Então, existe aí um roteamento. Dependendo da forma como isso vai acontecer, o underlay network vai ser configurada, você vai ter, o Virtual Router vai reagir de maneira diferente, para proporcionar a criação desses túneis de comunicação. Tá? VXLAN é um deles, só que o Virtual Router, no caso do Contrail Open Contrail, ele suporta ainda MPLS over GRE, MPLS over UDP. Tá? São 3 mecanismos diferentes de levantar esse túnel. Em que situações a controladora precisa interagir com o elemento de rede? É justamente no suporte ao Bare Metal. O servidor físico, Bare Metal, ele não tem virtualização nenhuma, é físico, é Bare Metal. Cara, então como é que consegue, como é que eu consigo levantar, ter esse cara participando da minha rede virtualizada, se eu não tenho nem um vRouter rodando lá, um agente vRouter, nem um agente novo do OpenStack rodando lá, neutro, o que seja, não tem nada rodando lá. Como? Aí que entra a interação com o elemento físico da rede. O switch, ou o elemento que possui a conexão direta ou indireta a esse Bare Metal, tá? Ele precisa suportar determinados protocolos. Um deles, BGP e NetConf. BGP, protocolo aberto. A controladora, o Contrail, ele vai informar para esse cara a existência das outras redes virtualizadas através do BGP. E o NetConf, para caso desse equipamento suportar ser reconfigurado ou reprovisionado automaticamente pelo Contrail. Ele abre uma seção segura de configuração via NetConf, insere os parâmetros de configuração necessários, levanta o BGP, emparelha e informa a existência dos outros elementos de rede espalhados. A partir daí, quando o servidor Bare Metal quiser se comunicar, ele vai, esse gateway switch aqui, ele vai incorporar o tráfego do Bare Metal num túnel VXLAN, túnel esse que vai ser fechado no switch. Então, esse é um outro pré-requisito do switch. Suportar VXLAN, isto é, ele ser um ponto de terminação de VXLAN, na nomenclatura chama-se VTEP. Dependendo também do tipo de equipamento que é esse aqui, BGP não seria o apropriado para ser utilizado. A outra forma de reconfigurar o switch e de proporcionar que ele receba uma configuração automática, que ele reconheça a rede virtualizada, é através do OVSDB, Open vSwitch Database.
Tá? No caso da Juniper, eu tenho soluções para as duas formas, BGP direto ou através de Open vSwitch, tá? Database. Como é que é isso? Para o caso do Open vSwitch, eu tenho um serviço intermediário entre a controladora e o switch. Tá? A controladora vai falar por BGP para esse elemento intermediário, e esse elemento intermediário vai traduzir em OVS-DB e vai sinalizar para o switch a necessidade de reconfigurar esse equipamento para que ele possa ter um ponto de terminação de VXLAN nele, e, além disso, o switch poder buscar a informação do MAC address desse servidor físico, quando esse servidor físico, obviamente, cuspir tráfego para ele, e informar a todos os outros membros da rede virtualizada, que existe um servidor físico aqui comigo, tá? O meu identificador do VXLAN para fechamento do túnel é tal, e o MAC address desse servidor é tal. Tá? Então, com isso, você consegue, através ou do BGP ou do OVS-DB, você consegue integrar esse servidor físico na rede virtualizada. Tá? O detalhe aqui, enquanto os túneis entre os elementos virtualizados eles são fechados pelo Virtual Router, pelo agente vRouter, tá? Que funciona como VTEP, no caso do Bare Metal, esse ponto de terminação de túnel passa a ser o switch, normalmente o switch mais próximo, mas não precisa ser o switch mais próximo. Mesmo que você tenha entre esse gateway switch e o Bare Metal, você pode ter aqui uma rede de camada 2. É possível. Ele não precisa estar diretamente conectado, ele pode estar afastado via uma rede legada, camada 2. Tá? Aqui só um exemplo um pouco mais detalhado, né? Eu tenho aqui um rack do cliente, um switch topo de rack, eu tenho aqui alguns serviços, alguns servidores, e no mesmo rack, alguns servidores virtualizados, e aqui eu tenho Bare Metal também no mesmo rack. Ora, como é que é a aparência lógica disso? Eu tenho duas redes, a rede verde e a rede azul, tá? E eu tenho servidores físicos que pertencem também a ambas as redes. Se eu precisar ter uma comunicação de uma máquina virtual da rede verde com a rede azul, legal, policy resolve. Agora, se eu precisar ter uma comunicação de uma máquina virtual da rede verde com um servidor físico da rede verde, que venha a pertencer à rede verde, eu tenho necessidade de colocar um switch que suporte terminação de túnel VXLAN e ser reconfigurado ou por BGP ou por OVS-DB. Agora, na situação de que uma máquina virtual de uma rede virtual verde precise comunicar com um servidor físico, um servidor físico da rede azul, necessariamente eu tenho que ter um outro elemento chamado Layer 3 Gateway. Tá? Esse cara é um roteador, ou um switch que tem a capacidade de rotear entre VXLANs diferentes. Tá? É um passo além do switch tradicional para suportar Bare Metal. SDN, tá? Ele pode ser entendido como um compilador de rede, na qual ele recebe informações de algum orquestrador ou de outros sistemas, via interface NORT, chamado NORT porque se comunica com outros sistemas que estão acima dele, tá? Usando sempre REST API, entende essa informação que recebe dele, passa para um mecanismo de transformação ou compilação, para assim ele conseguir traduzir isso em ferramentas e informações para trabalhar nos servidores ou nos equipamentos físicos que ele precisa configurar para ser um VTEP. Tá?
E o Contrail, ele é uma solução que ele possui diversos componentes, tá? A parte de controle é um deles, né? O Control Node, ele é um deles, mas existe o Configuration Node, que vai trabalhar a parte de receber a informação do OpenStack e mapear isso numa configuração a ser aplicada no vRouter, e a parte da Analytics, né? Ele vai receber informações via SNMP, via SNMP, via SFlow, NetFlow, e vai digerir e vai criar relatórios de dados estatísticos da utilização da rede virtualizada. Tá? Além disso, essa parte de Analytics, ele também é capaz de fazer um mapeamento da rede física com a rede lógica e mostrar de maneira gráfica o tráfego entre duas máquinas virtuais, qual é o caminho físico que ele está sendo feito. Tá? Isso ajuda muito no entendimento da rede e, consequentemente, em algum processo de troubleshooting. Tá? Só voltando aqui uma coisa. A escalabilidade do OpenContrail, ela é muito fácil de ser atingida. Identificando que a utilização de memória e CPU dos servidores onde residem os control nodes está ficando muito alto devido ao crescimento da sua rede virtualizada, você levantar um novo control node é uma tarefa fácil, principalmente porque você só precisa emparelhar as control nodes através do BGP, protocolo aberto. Então, o crescimento horizontal da solução, ela é muito fácil de ser atingida. Tá? No ano passado, eu fui num dos eventos do OpenStack, num dos summits, e tive a oportunidade de conversar com 2 usuários do OpenContrail, tá? Redes bastante grandes. E eles falaram assim, que um dos motivadores que levaram a adotar o OpenContrail é isso aqui, ó. A grande facilidade de você escalar a sua solução de uma maneira que não é nada traumática, uma maneira tranquila. Levantou uma máquina, levantou um control node novo, instalou o OpenContrail nesse control node, informou através de uns arquivos específicos que esse cara é um control node, você vai nos outros control nodes e simplesmente apontam a seção BGP, cria uma seção BGP nova para esse control node novo. E aí você consegue ter as informações sendo permeadas de um para o outro. Tá? Existem outras situações que também contribuem muito para a escolha do OpenContrail. Uma delas é performance. Tá? No site do opencontrail.org, aqui, existem 2 informações que eu acho bastante interessantes. Uma é um relatório de teste de performance, tá, que praticamente o tráfego que sai de uma máquina virtual que está no Compute Node para outra máquina virtual que está em outro Compute Node consegue atingir quase que velocidade de linha. Tá? Se você tem lá uma NIC com 10 GB, atinge aproximadamente 9.5, 9.6 GB de tráfego. Tá? Comparativamente com outras soluções do mercado, é uma solução bastante performática. Esse é um ponto. Outro ponto é o suporte ao bare metal, como é utilizado padrões de mercado, fica muito fácil de absorver. Nesse mesmo site do opencontrail.org, existe um blog que foi feito pela uma consultoria chamada TCP Cloud, que participa ativamente do OpenContrail, que eles testaram o suporte a bare metal utilizando não somente o switch Juniper, como utilizando o Open vSwitch. Tá? E em ambas situações foram tranquilas. Isso está bem detalhado lá no opencontrail.org. Tá? Existem vários outros pontos que chamam a atenção do OpenContrail. Tá? Não está aqui nessa apresentação, porque esse foi um dado que eu peguei ontem, depois de já ter mandado essa apresentação aqui para o GTR, e que todo ano, no Summit do OpenStack, eles divulgam o relatório de uso dos sistemas, tanto faz ser o Neutron ou uma controladora SDN. Tá? Dentro nesse relatório, na parte de controladora SDN, o OpenContrail aparece em primeiro lugar.
tá, como sendo a mais utilizada na parte de SDN no mercado. Tá bom? Parabéns, Márcio. Meu nome é Marcelo. Obrigado, Marcelo. Ali nos gateways, quais são a interoperabilidade entre o Contrail e os gateways externos, no caso? Outros fabricantes? Tá. Para gateway de camada 2, na qual você não vai rotear, não vai enviar tráfego de uma VNI, VXLAN Network Identifier, para outra diferente, além obviamente, switch Juniper, né, algumas determinadas famílias, não são todas, tem o OpenVSwitch, no opencontrol.org tem isso, Cumulus também, Cumulus Switch também é suportado. Tá. Tá. E o roteador virtual, ele é uma máquina virtual ou ele é por baixo Ele tem duas partes. Ele ele roda a nível do kernel, do KVM, do Linux. Ele roda lá no nível do kernel, que é o responsável pela performance. Tá? Ele não é um agente. Isso é a parte de data plane, encaminhar tráfego. Tá? Para sinalização, ele interagir com a controladora, tem um agente que roda no espaço do usuário, que faz a parte de sinalização e a interação com o agente do Nova, que roda na mesma máquina. Tá? Então, são dois componentes. Para o data plane, ele roda no kernel. Para o plano de controle, ele roda no espaço do usuário. Entendi. E com VMware, no caso, ele conversa com as APIs do VDS ou do Standard Switch? Porque ele não substitui. No caso do Zen, por exemplo, ou do KVM, ele substitui o OpenVSwitch e a Bridge. Isso. No caso da VM, ele não substitui. Tá? Essa é uma diferença. Tá. Aí ele interfaceia com alguns outros sistemas da VM, tá? Depois a gente pode até conversar isso em offline. Ele interfaceia com os outros sistemas, de forma que ele passe a interagir diretamente com a VM e levantar esses túneis de comunicação. A minha pergunta é relacionada sobre como você é um associado aí da Juniper, né? Você deve ter alguma vista de roadmap. Você falou sobre o projeto Neutron, né, do OpenStack. Eu tenho um pouquinho de conhecimento lá dentro do OpenStack. A gente sabe que o projeto veio amadurecendo. Primeiramente, a comunidade deu foco no Nova, no Swift, outras coisas ali. Depois, ela passou pelo Quantum, foi para o Neutron, colocou alguns modelos de plugin. Enfim, como você disse que nesse último relatório, o OpenContrail foi um dos vamos dizer assim, dos SDNs mais utilizados dentro do OpenStack, você enxerga um espaço para que essa controladora seja unificada, o projeto do OpenStack, dentro do Neutron, né, do OpenStack, eles possam absorver isso, ou você acha que não faz sentido? Não, isso não vai acontecer, não. Continuaria no modelo de plugins mesmo? Nesse relatório, né, se for colocar todas as implementações que trabalham a parte de rede dentro do OpenStack, tá, o OpenContrail estaria em 4º lugar. Primeiro lugar é o OpenVSwitch. Segundo lugar é o plugin do Neutron, ML2. Terceiro lugar, Linux Bridge. Quarto lugar, OpenContrail. Tá? Então, assim, porque o ML2 ele só consegue trabalhar até bem pouco tempo atrás, configurar VLAN no switch. Ponto. E mesmo assim, alguns modelos de switch, não todos. Tá? Então, existe uma série de restrições, que depende também do fabricante suportar isso. Tem uma intenção muito forte do Neutron suportar VXLAN também, para criar essa independência da rede física com a rede virtualizada. Tá? Mas isso é uma coisa extremamente recente e ninguém utilizando.